Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes, nossas equipes de assessoria, pessoal da imprensa. Como quase sempre, é necessário fazer algumas correções antes de iniciar o discurso propriamente dito. O deputado que me antecedeu falou que o Bolsonaro é confuso, mas o partido dele elegeu a Dilma presidente. A Dilma saudou a mandioca, queria estocar vento, segurou um objeto esférico na mão e falou que quando nós criamos a bola, nós nos tornamos homens sapiens e mulheres sapiens. Ela decidiu não estabelecer meta nenhuma para quando alcançar a meta, dobrar a meta. Mas, obviamente, ela não era confusa. Ela era brilhante, uma grande gestora. A gestora que afundou o Brasil numa recessão pior do que a da pandemia. O deputado também citou as obras do atual governo do GDF. Todo mundo que já fez uma reforma em casa sabe que às vezes você termina a obra e tem que fazer um ou outro reparo. Isso é normal acontecer. Mas como ele falou de obra, eu lembrei que a esquerda, quando estava no governo, deixou cair o eixão. E não levantou o eixão. Caiu e não levantou. Quem levantou o eixão, quem reconstruiu foi o governador Ibanez. Porque a esquerda decidiu criar uma comissão para formar um comitê, para marcar uma reunião, e na reunião eles formaram outra comissão para fazer um comitê, e nada se decidiu, e o eixão ficou lá, tombado no chão. E, finalmente, eles vieram aqui hoje celebrar uma suposta vitória da democracia. Porque a democracia deles quer tirar do jogo político o maior líder político do Brasil. Porque todos eles sabem que se Bolsonaro concorrer à presidência da República em 2026, ele vence. Então, o que se faz judicialmente contra o Bolsonaro é, na verdade, a tentativa de evitar que ele concorra à presidência da República, porque ninguém da esquerda ganha dele. Não ganha dele e não ganha da esposa dele também. O Bolsonaro é o líder das pesquisas e quando o nome dele é retirado e se coloca o nome da Michele Bolsonaro, ela é a líder das pesquisas. Não é à toa que os canhões são voltados para eles dois. Então, hoje não é dia de vitória da democracia. Hoje é dia de uma pretensa vitória de uma narrativa bem esfarrapada, que é defendida por aqueles que pensam ser a democracia e que quem diverge deles tem que ser preso e que quem ganha deles é golpista. De que maneira for. Pode ser por crime de responsabilidade, como foi retirada do cargo a Dilma para entrar o Temer era golpista. E como o ministro Alexandre de Moraes tinha sido indicado pelo Temer, ele também era golpista. Agora tudo mudou. A narrativa mudou. Porque o golpe não sai da cabeça deles e todo mundo que pode vencê-los é golpista. Então agora os golpistas são os que eles chamam de extrema-direita, cujo líder é o Bolsonaro. A extrema-direita é a maioria do povo brasileiro. A extrema-direita, ao redor do Brasil, são os pais e mães de família trabalhadores, que têm uma vida comum, que querem educar seus filhos e levar sustento para casa. Esses são os extremistas radicais bolsonaristas. E contra esses, vale tudo. Vale tudo. Inclusive, criar esse tipo de narrativa falaciosa que tem colocado na cadeia pessoas absolutamente inocentes. Absolutamente inocentes. Porque para justificar a narrativa do golpe, então, tem que haver esse monte de gente presa. E eles não se incomodam que, eventualmente, um brasileiro honesto, trabalhador, pai de família, tenha morrido sob a tutela do Estado. Porque como ele era bolsonarista, vale a pena a morte dele, para que o desejo político dele se concretize. E eu tive um exemplo claro disso ontem, quando eu fui ao UNB. Você chega no ICC, na Ala Sul, lá do ICC, na UNB, e tem um cartaz enorme feito pelo DCE da UNB, com o Bolsonaro preso de cabeça para baixo, enforcado, sangrando.
Porque se isso é o necessário para o projeto de poder deles se concretizar, na cabeça deles, está tudo bem. E o brasileiro que durma com esse barulho. Não é sem motivo que essa galera não tem o apoio da população nas urnas. Não é sem motivo que eles foram massacrados nas eleições municipais. Não é sem motivo. É porque defender isso é inaceitável para o brasileiro comum. Como essa narrativa toda é inaceitável? E eu estive ontem à tarde e hoje pela manhã no Supremo Tribunal Federal assistindo o julgamento para tentar entender o que estava acontecendo. E um elemento em especial me chamou muito a atenção. É que, supostamente, e isso vai ser melhor discutido no processo, agora, quando as partes forem apresentar suas defesas, mas supostamente as partes se organizaram para depor um governo legitimamente eleito em julho de 2021. E o líder dessa organização era Bolsonaro, só que o Bolsonaro era o presidente. Então, das duas, uma. Ou alguém sabia o resultado das eleições que iriam acontecer em 2022 e avisou o Bolsonaro para que ele pudesse já começar a pensar em depor um governo legitimamente eleito, ou o crime é impossível, porque ele era o governante legitimamente eleito. Então, ou se está diante de uma situação, ou se está diante de outra situação. E aí, toda a narrativa é que desde julho de 2021 se planejou isso até que o suposto golpe culminou no dia 8 de janeiro. E eu fico me perguntando, e eu acho que todo mundo fica, será que a pessoa perdeu a eleição em outubro e teve 2 meses para, em tese, resolver dar o golpe, e ele prefere sair do Brasil, trocar o governo, trocar os comandantes das forças, para ele tentar dar o golpe com um monte de gente com paus e pedras? Será que isso é crível para alguém, gente? Não pode ser crível um negócio desse. Será que alguém, em sã consciência, acredita que aqueles baderneiros queriam dar um golpe sem apoio militar, sem arma, sem nada? Não pode ser crível. Não pode ser crível. E eu vou além. Toda a narrativa é que isso começou em julho de 2021 e culminou no 8 de janeiro. Mas aqui, deputado Chico, nessa mesa aqui, nós interrogamos policiais e militares que disseram que o acampamento havia sido desfeito, que o acampamento não existia mais. Então não há liame entre o acampamento e o 8 de janeiro. Não há nexo causal sustentável entre o acampamento e o dia 8 de janeiro, porque o acampamento tinha acabado. E nós temos a lista dos ônibus que trouxeram as pessoas de outros estados para cá. Nós requeremos a NTT e a NTT mandou essa lista. O que significa dizer que não eram as mesmas pessoas. O que significa dizer que toda essa narrativa não passa disso. Uma narrativa vazia que não para em pé. E que qualquer pessoa que pensa sabe que o que está acontecendo é pura política. É a tentativa de retirar do jogo político-eleitoral o maior líder do Brasil. Acontece que, seja o que for que vai acontecer, ele continuará sendo o maior líder político do Brasil. Obrigado, presidente.